Boa tarde, sou Paulo Alexandre Monteiro, musicoterapeuta formado pelo CBM do Rio de Janeiro. Gratidão à organização do simpósio por ter dado essa oportunidade de apresentar o trabalho. O trabalho se chama Expandindo os Horizontes da Sessão de Musicoterapia para o Ambiente Social, uma experiência de composição com o cântaro pentatônico em hospital pediátrico. É um nome muito grande que pega quase uma página do trabalho, né? Exageros à parte, mas ele representa muito daquilo que a gente vai querer falar nessa apresentação. Vamos olhar primeiro a segunda parte desse nome, que fala do que realmente foi, né? Foi uma experiência de composição utilizando o cântaro, que é um instrumento que logo eu vou apresentar para vocês, em um ambiente de hospital pediátrico. Só que o principal fato que a gente quer trazer nessa apresentação é a primeira parte do nome, expandindo os horizontes da sessão de musicoterapia para o ambiente social. O que a gente quer dizer com isso? É de mostrar, a partir desse caso que a gente vai analisar, como aquilo que acontece dentro da sessão de musicoterapia pode reverberar para fora dessas quatro paredes ou desse ambiente específico e fazer um impacto maior tanto na vida da paciente como também na vida de outras pessoas que estejam envolvidas. Beleza? Vamos lá então, a gente vai procurar fazer isso de uma maneira um pouco mais informal, vão ter algumas surpresas aí no caminho e espero que vocês desfrutem. O caso que a gente vai estar analisando é da paciente AP, 11 anos, que foi diagnosticada com um câncer raro e uma vez que ela foi internada no hospital, o Hospital Pequeno Príncipe de Curitiba, isso fez com que ela tivesse que ficar um tempo internada e a partir desse tempo internada a gente conseguiu estabelecer um vínculo e um processo musicoterapêutico com ela. O tempo que eu trabalhei nesse hospital, a técnica de composição sempre foi aquela que mais me chamou a atenção. Primeiramente eram composições muito mais das letras e nas quais eu fazia a parte musical. Só que daí, com o conhecimento do cântaro, eu vi uma possibilidade de fazer com que os pacientes também criassem a parte melódica, a parte musical da canção e trazessem aí aquilo que quisessem expressar através da letra da música. Então aqui está o famoso não muito famoso só nesse trabalho, né? O cântaro, não é um instrumento muito conhecido pelas pessoas. Ele vem da família das liras e a sua origem é na Finlândia, no século IX. Agora vocês devem estar se perguntando, né? O que tem a ver? Como é que um instrumento da Finlândia do século IX veio parar no Brasil do século XXI? A ponte que liga esses dois lugares é a pedagogia Waldorf, que foi uma pedagogia criada pelo austríaco Rudolf Steiner no século passado, no começo do século passado, 1915, 1916, alguma coisa assim. E essa pedagogia chegou no Brasil por volta dos anos 50. É uma pedagogia que valoriza muito a questão das artes no processo educativo da criança e especificamente falando da música, o cântaro é um instrumento utilizado para a iniciação musical das crianças. E como eu tenho um vínculo bem grande com esse tipo de pedagogia, acabei inserindo o cântaro na minha prática de musicoterapia. Voltando ao caso, né, da paciente AP, depois que a gente estabeleceu um vínculo, que foi primeiramente utilizando cantigas infantis e improvisações com o violão, a gente entrou no processo terapêutico utilizando a composição e o cântaro como instrumento intermediário. Ela se fascinou logo no começo assim, com o cântaro e utilizando esse instrumento, a gente seguiu uma metodologia para chegar até o processo da composição feita, né? Porque da ideia de se fazer uma composição até chegar a uma composição, existe um caminho a ser percorrido. Existem dois autores que eu gosto muito, autores britânicos, o Roberts e o McFerron, que eles fizeram análise do trabalho de vários musicoterapeutas e criaram uma proposta, né, de 7 passos para chegar até uma composição. Esses autores, apesar de apresentarem esses 7 passos, eles são muito flexíveis quanto à inclusão ou exclusão de alguns passos e também estimulando para que cada um criasse, né, seu método. E foi isso que eu fiz. Criei um método composto por 10 passos, muito baseado nesses 7 que eles tinham apresentado, mas com algumas inovações de acordo com algumas linhas do pensamento que eu acredito muito. Por exemplo, na hora de criar a parte melódica da canção, eu nomeava esse passo como criação melódica dialógica, baseado na Gestalt terapia, que é uma terapia muito voltada para o encontro, onde existe uma alternância entre terapeuta e paciente.
Como isso se revelava no processo de composição? Eu, como musicoterapeuta, dava início a esse diálogo com algumas notas. Depois passava o instrumento para a paciente, que dava continuidade a partir daquilo que ela estava sentindo, que a música já estava pedindo como próximo passo. O canto, ele por ser pentatônico, né, ele é muito receptivo, então não existiam assim intervenções, não existiam notas que soariam dissonantes, então tudo aquilo que era colocado era muito bem recebido pelo instrumento. Então ia acontecendo essa alternância, um pouco minha, um pouco da paciente, até chegar à conclusão, à composição melódica final. Outro passo interessante nesse processo de composição era a palavra geradora, que eu me inspirei na pedagogia do oprimido do Paulo Freire. O que acontecia, né? Depois que terminava a criação melódica, era tocada inteira e a paciente, ouvindo de olhos fechados, trazia uma palavra ou expressão que representava aquilo que ela estava sentindo. E a partir dessa palavra, a gente começava a criar a letra da canção. E assim, no tempo que ela teve internada, em 9 atendimentos, a gente chegou até a gravação de uma composição que falava de uma flor, que a gente não vai entrar em detalhes, porque o que suscita a principal discussão nesse trabalho é a composição que aconteceu na fase seguinte do tratamento, já não internada. Ela ganhou alta e daí ficou uma questão no ar. Como fazer com que os benefícios da musicoterapia continuassem se manifestando na vida de Ana Paula se ela já não mais estava internada no hospital? Já falei o nome dela, né? Mas tudo bem, vocês já vão descobrir por quê. O meio que a gente encontrou foi propiciar que ela tivesse acesso a esse instrumento que ela tinha criado um vínculo tão grande, já que não havia possibilidades para dar continuidade ao tratamento devido a questões financeiras, fazendo um tratamento privado, né, direto na casa dela. E os tratamentos no hospital eram apenas para os pacientes que estavam internados. Então, se confiou muito na música pela própria música, e não foi uma coisa assim da minha cabeça, né? Porque se a gente for analisar assim escritores como Brandalise, né, ele fala muito dessa presença atuante da música, né, como um instrumento não mediador que intercomunica dois pontos, mas um terceiro vértice de um triângulo de igual potência a do musicoterapeuta e da paciente. E essa ideia se manifestou alguns dias depois que a Ana Paula tinha recebido esse instrumento. Ela manda a gravação de uma composição que ela fez sozinha em casa, que vocês vão conhecer agora. Vem pra cá, Aninha. Falei que ia ter surpresa para vocês. Mostra pra gente essa música. Bem, aplausos, né, gente? Que coisa linda. Então, Ana Paula, AP, que eu falava no começo do trabalho, conta pra gente como é que foi criar essa música em casa, já não mais dentro da sessão de musicoterapia. Então, eu estava passando por um momento tão complicado na minha vida e eu sentei no sofá e fiquei imaginando, nossa, imagine que maravilhoso seria se as pessoas se juntassem e ajudassem as outras pessoas, espalhassem o amor, né, como eu disse da minha música. Gente,
isso mudaria tanto a vida de algumas pessoas. E daí peguei o câncer, fui tocando uma nota ou outra e foi assim que surgiu essa música. E daí tem um verso muito especial que foi aquele que impulsionou os próximos passos do processo terapêutico dela. Vamos nos unir como na canção de esperança. Então esse vamos nos unir era a ideia de envolver mais pessoas, né? Então assim que ela mandou essa música para mim, já surgiu um convite. E daí eu saía do meu papel de musicoterapeuta de sessão de musicoterapia para articulador de processos que pudessem reverter também benefícios para a paciente. Convidei ela para apresentar a música lá no coral do hospital, sendo acompanhada por piano e também uma voz, né? Uma outra pessoa cantando junto a essa apresentação. E assim fizemos. Como foi para você participar disso? Gente, eu tinha uma parte de mim tão nervosa, e uma outra parte muito emocionada. A parte nervosa porque ia estar muita gente me olhando e ouvindo a minha música e o medo de errar, entende? E daí a parte emocionada é de ter várias pessoas ouvindo a minha música, né? Eu passando uma mensagem para elas e então a parte emocionada cobriu essa parte nervosa, né? Me lembro que no dia até você ficou assim, até se emocionou, chegou a chorar, né? E a gente utilizou, né, isso daí como forma de você estar enfrentando a sua própria doença, né? Ou seja, você enfrentou aquele desafio, podia estar enfrentando agora esse desafio da doença. E por último, num outro momento, já com um novo cenário em que a família estava criando, né, uma campanha para fazer, para dar a saber às pessoas, né, sobre a importância do combate ao câncer, mas também para angariar alguns fundos, já que quem passa por esse processo de enfrentamento de doença grave sabe que a questão financeira sempre é uma questão. E dessa campanha que foi criada pela família, quando eu ouvi desse movimento, eu pensei, essa música ela pode ser potencializadora dessa campanha. Articulamos aí com artistas locais para que gravassem a canção e Ana Paula também teve que gravar. Como é que foi para você gravar isso? Gente, vocês não têm noção o quão difícil foi gravar esse vídeo. Era fone que às vezes aparecia e tinha que começar de novo porque dava um problema lá, era barulho na rua, era eu que me perdia nas palavras, né? E a gente teve que gravar umas 1001 vezes para vocês terem noção. Mas depois que deu certo o vídeo, a gente olhou assim, nem parecia que tinha feito 1001 vídeos, né? Para chegar no perfeito. Legal. Então essas coisas que aconteceram depois, né, dela estar internada, que já estava nessa outra fase do tratamento, foram aproveitadas no seu próprio processo terapêutico. A campanha, a gente não vai entrar em muitos detalhes, até por questão de tempo, né? Mas a gente chegou à conclusão do nosso processo musicoterapêutico com a gravação dessa música para a campanha. Sempre lembrando, né, aproveitando tudo aquilo que acontecia nesse processo para trazer significado aí para aquilo que ela estava vivendo. E assim também vamos chegando ao final desse trabalho, tentando destacar 3 pontos principais. Primeiro, o potencial da técnica de composição, né, como técnica de utilização da musicoterapia no processo de transformação do paciente. O segundo ponto é de nós, como musicoterapeutas, potencializarmos cada vez mais a relação da paciente, do paciente, diretamente com a música. Tudo que surgiu nesse movimento bonito foi de uma iniciativa dela com a música, criou a sua própria música, gravou e mandou para mim. E por último, é de perceber como nós, como musicoterapeutas, também podemos ser articuladores de transformações sociais, fazendo com que aquilo que aconteceu de bonito dentro da sessão de musicoterapia possa se conectar com outros agentes, gerando benefícios não só para a paciente, mas para a sociedade como um todo. Agradeço bastante a oportunidade de estar apresentando isso, espero que vocês tenham gostado. Gostou, Aninha? Sim. Então um beijo para todo mundo. Tchau, gente. Tchau, tchau.